comprei uma caminhonete novinha para o meu pai no aniversário de 60 anos dele. Durante o jantar, ele ergueu o copo e disse para minha filha idiota, tentando comprar amor com dinheiro. Todo mundo riu. Eu apenas me levantei, sorri e saí sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, a entrada da garagem estava vazia, e meu telefone explodiu com 88 chamadas perdidas. Não sou do tipo de pessoa que espera aplausos de pé por fazer algo de bom, especialmente quando se trata da família. Mas quando surpreendi meu pai com uma caminhonete novinha, uma Ram 1500 completamente equipada que ele vinha desejando há meses, não esperava que ele brindasse a minha estupidez na frente de 14 pessoas. Ele olhou diretamente para mim, copo levantado, como se fosse uma piada que estava morrendo de vontade de contar, para minha filha idiota, tentando comprar amor com dinheiro. Riram. Um riso alto, cru e sem filtro. Algumas pessoas pareceram confusas, talvez desconfortáveis, mas ninguém disse nada para interromper. Ninguém me defendeu. Aaron riu, como se achasse adorável. Lassie sorriu de lado. Até o amigo dele, Doug, que uma vez me disse que eu lembrava a sobrinha dele, a esperta da família, não falou nada. Eu apenas me levantei, sorri como se nada tivesse acontecido, saí pela cozinha e dirigi para casa em total silêncio. O que ninguém sabia era que aquela caminhonete me custou mais do que dinheiro. Trabalho com finanças, mas não do tipo glamouroso. Do tipo real planilhas, semanas de 60 horas, projetos que devoram fins de semana. Eu vinha guardando dinheiro há mais de 2 anos, abrindo mão de pedidos de comida, recusando roupas novas, ficando em casa enquanto meus amigos viajavam. Cheguei até a cancelar a academia por 6 meses e treinar em casa só para economizar mais. Eu sabia que não teria aquele abraço dramático de filme, mas também não esperava ser humilhada publicamente daquele jeito. Não foi a primeira vez também. Meu pai sempre teve um talento para transformar amor em algo transacional. Quando eu crescia, nunca era boa o suficiente do jeito que parecia importar para ele. Eu era inteligente, entrei em uma ótima faculdade, consegui um bom emprego, mas nunca era perfeita aos olhos do Aaron. Aaron era o filho dourado. Personal trainer, rainha das fotos de academia nas redes sociais, cintura minúscula, sorriso perfeito. Quando éramos crianças, ele uma vez me obrigou a tirar a foto escolar do Aaron da minha carteira porque ela me fazia parecer ciumenta. A questão do peso estava sempre presente, em cada comentário, em cada jantar de aniversário em que ele pedia salada para mim sem perguntar. Ele dizia que era por amor. Lassie certa vez me disse que ele só se preocupava com a minha saúde. Mas ele não se preocupava, ele julgava. Ele media. Quando eu tinha 21 anos, ele me disse que nenhum homem me amara se eu não chegasse a menos de 68 quilos. Esse número ficou comigo por anos, como uma maldição. Então, quando eu juntei dinheiro e comprei aquela caminhonete, na cor e acabamento exatos, até com aquele recurso de resfriamento do mar que ele adorava, eu não estava comprando amor. Eu estava provando que podia dar algo a ele que ele nunca me deu, generosidade sem condições. Mas eu deveria ter sabido melhor. Naquela noite, não chorei. Queria poder dizer que chorei, mas apenas fiquei sentada no meu apartamento, olhando para o nada. Algo desligou dentro de mim. Eu me senti uma tola, mas também estranhamente calma, como se tivesse finalmente chegado à última parada de uma longa viagem. Eu nunca quis estar nela desde o começo. Na manhã seguinte, conferi a papelada. A concessionária havia registrado a caminhonete no meu nome, mas eu ainda não tinha transferido o título. Legalmente, ainda era minha. Liguei para o gerente e expliquei a situação. Ele se lembrou de mim. Disse que, se eu levasse de volta rapidamente e o carro ainda estivesse em bom estado, poderiam reverter a papelada e colocá-lo como demo da loja. Eu conseguiria recuperar a maior parte do meu dinheiro. Então, por volta das 6h15 da manhã seguinte, dirigi até a casa dele. O bairro ainda estava dormindo. Os sprinklers estavam funcionando. O laço vermelho ainda estava no capô, murchando com orvalho. Destranquei a porta com a segunda chave, aquela que eu guardava na minha luva, liguei o motor e saí da garagem sem que ninguém estivesse olhando. Quando cheguei de volta ao meu apartamento, meu telefone estava explodindo de notificações, 28 chamadas perdidas, algumas mensagens de voz, mas eu não as ouvi. Apenas sentei na beira da cama segurando o celular como se pertencesse a outra pessoa. Havia mensagens do Aaron,
Por que você fez isso? Você é realmente tão mesquinha? Ele está surtando. De verdade. Ligue para mim. Lassie também enviou uma, com apenas 3 palavras, você o ouviu. Mas nenhum deles perguntou como eu me sentia. E meu pai deixou uma mensagem dizendo que eu o envergonhei na frente das pessoas dele, como se fosse algum tipo de transação de negócios que deu errado. Foi o começo do desenrolar. Ele não fazia ideia da rapidez com que as coisas iam mudar. Eu não retornei nenhuma ligação naquele dia. Nem a dele, nem a do Aaron, nem a da Lassie. Deixei o celular vibrando no balcão e fui direto para a academia. Isso tinha se tornado silenciosamente meu refúgio nos meses que antecederam o aniversário dele. Ir lá, sem anúncios, sem selfies, sem declarações grandiosas, apenas trabalho. Minha terapeuta disse uma vez que às vezes você não muda para provar algo para os outros. Você muda para não continuar se odiando toda vez que vê seu próprio reflexo. Aquela frase me atingiu mais do que eu admitia. Fiquei 2 horas. Nem estava fazendo nada de especial. Apenas correndo na esteira, deixando o barulho na minha cabeça se acalmar. Quando finalmente olhei meu telefone, havia mais chamadas perdidas do que antes. Agora eram 37. Uma mensagem de voz do Aaron, 3 do meu pai e 2 da Lassie. Alguns textos também, um do Aaron dizia apenas, tão dramática. Sério, era uma piada. Cresça. Acho que essa era a versão dela de conforto. Outro da Lassie, você o envergonhou. Por favor, me ligue. Mas nenhum deles perguntou como eu estava. Nenhum disse, desculpa. A única mensagem de voz do meu pai que eu ouvi foi ele andando de um lado para o outro, em algum ponto entre a raiva e a condescendência. Ele disse que eu estava exagerando, que era uma piada inofensiva, e que as pessoas riram porque era engraçado. Então ele acrescentou algo que me parou no meio: se você vai ser tão sensível, talvez seja melhor não aparecer mais. Fiquei olhando para a parede por 1 minuto inteiro antes de deletar a mensagem. O que ele não sabia, o que nenhum deles sabia, era que não se tratava de um simples brinde. Também não era sobre a caminhonete. Era sobre anos de comentários assim. Anos sendo chamada de sensível demais, pesada demais, simples demais, séria demais, dramática demais, não suficiente para isto, exagerada naquilo. Toda vez que eu tentava me aproximar, ele encontrava uma forma de me fazer sentir como uma obrigação. Como se meu trabalho fosse rir de mim mesma ou ficar em silêncio. Ele me chamava de sua menina grande desde os 12 anos. Quando eu implorava para que parasse, ele revirava os olhos. Aos 17, quando mostrei a ele meu vestido de formatura, perguntou se eu tinha certeza de que não queria tentar algo mais favorável. Fui sozinha naquele ano, não porque não tivesse opções, mas porque não suportava a ideia de ele me ver naquele vestido e pensar, ela realmente acredita que está bonita. Sentei-me com tudo isso no meu apartamento naquela noite, comendo sobras frias em silêncio, percebendo que provavelmente era isso. Não apenas uma briga, mas uma mudança. Antes e depois. Na manhã seguinte, abri o Instagram. Não deveria, mas abri. Aaron tinha postado uma foto do meu pai ao lado da garagem agora vazia, caneca na mão, com cara de irritado. A legenda dizia, ainda esperando minha caminhonete. Com um emoji de riso chorando. As pessoas comentaram coisas como, senhorita Savage, e diga para ela devolver. Alguém até escreveu, espero que ela tenha guardado o recibo. Tirei um print e depois bloqueei ela. Pronto. Foi então que liguei para minha terapeuta. Tínhamos começado sessões semanais após o último Natal. Aquele em que meu pai disse a todos no jantar que esperava que Aaron me ajudasse a me organizar naquele ano. Ela riu e disse, ela está se esforçando, pai. Ele deu de ombros. Eu me desculpei e fui para o banheiro, sentei na banheira por 20 minutos tentando não vomitar. Desta vez, contei tudo, o brinde, a mensagem de voz, a postagem no Instagram. Ela me perguntou o que eu queria. Disse a ela que queria desaparecer daquela versão da minha vida. Ela respondeu, então faça isso. Pensei naquilo o resto do dia. Naquela noite, escrevi um e-mail. Não para o meu pai, eu sabia o que ele faria com isso. Distorceria, zombaria, talvez até mostrasse para alguém. Mandei para Lassie.
Não foi um e-mail cruel. Foi claro. Eu disse que apreciava o fato de ela ter sido sempre educada comigo ao longo dos anos, mas que eu não estava mais disposta a fazer parte de uma família que me tratava como entretenimento. Disse que não ia mais fingir, que não compareceria a feriados ou aniversários, nem ficaria em silêncio enquanto alguém me insultasse em público. Afirmei que tinha terminado de dar presentes, fazer favores ou ajudar financeiramente e que precisava de um verdadeiro espaço, não para provar um ponto, mas para conseguir sobreviver a tudo isso com um mínimo de autoestima intacta. A resposta dela chegou naquela mesma noite. Eu entendo, e sinto muito. Só isso. Mas eu acreditei. Foi mais do que eu jamais recebi do meu próprio sangue. O que eu não esperava era a reação da minha mãe. Ela mora no Oregon agora, dá aulas de ética empresarial em uma faculdade pequena. A gente se fala de vez em quando, mas ela e meu pai se separaram quando eu tinha 12 anos, e desde então ela não se envolve muito. Liguei para ela alguns dias depois, achando que talvez fosse dizer algo neutro, quem sabe tentar manter a paz. Em vez disso, ela disse algo que me paralisou. Que bom. Eu estava me perguntando quando você finalmente ia cortar ele da sua vida. Foi nesse momento que eu soube, com certeza, que eu não estava louca. Depois que desliguei, fiquei sentada na cozinha segurando minha xícara de café como se fosse uma âncora. Eu tinha ligado esperando, não sei, talvez uma daquelas pequenas doses de culpa materna, algo como ele ainda é seu pai ou não seja precipitada. Mas tudo o que ela disse foi que bom. Sem hesitação, sem confusão, apenas alívio. Ela me contou que vinha observando de longe há anos, foi assim que ela disse, observando. Disse que sabia que, se tivesse falado algo cedo demais, eu o defenderia. Talvez até cortasse contato com ela. Isso doeu um pouco, mas era verdade. Houve momentos em que me convenci de que estava exagerando. Repetia na minha cabeça as coisas que ele dizia e tentava me convencer de que ele não queria dizer daquele jeito, que eu era apenas sensível demais. Ela disse que o deixou porque não queria que Aaron e eu crescêssemos achando que aquela versão dele de amor era normal. Aaron era jovem demais para perceber. Não estava. Perguntei a ela por que deixou ele assumir a frente depois do divórcio. Por que ele ficou com a casa e os compromissos da escola aos domingos de manhã? Ela não desviou da pergunta. Porque ele ameaçou me arruinar na justiça se eu insistisse na guarda total. E porque achei que você estaria mais segura se eu não brigasse. Foi o tipo de bomba silenciosa que você não consegue desouvir. Acho que passei toda a minha vida adulta buscando a aprovação de um homem que só me via como reflexo das próprias inseguranças. Aaron se encaixava na imagem que ele gostava, perfeita, polida, bonita, magra. Eu, sempre um pouco demais de tudo e nunca o suficiente do que ele valorizava. E quando ele não conseguia consertar isso, transformava em piada. Nos anos seguintes àquela ligação, comecei a enxergar as coisas como realmente eram. Parei de olhar tanto para o telefone. Parei de esperar desculpas, mas as mensagens de voz continuavam chegando. Algumas tentando me fazer sentir culpa, com suspiros e dizendo que sentia minha falta, perguntando se eu tinha terminado de ser emocional. Outras eram apenas de raiva. Você não devolve um presente por causa de uma piada, Rebeca. Adultos não agem assim. Depois ele mandou um texto. Um dia você vai se arrepender disso. Essa foi a última mensagem antes do silêncio. Eu encarei aquilo como um presente. Foquei no trabalho, na academia, em mim mesma. Parei de usar comida como conforto. Parei de seguir Aaron em qualquer conta que eu ainda não tivesse bloqueado. Voltei a ouvir música de verdade enquanto cozinhava. Permiti-me aproveitar as coisas sem culpa. A parte mais estranha era como eu me sentia leve. Não só fisicamente, sim, eu já tinha perdido 8 quilos até então, mas mental e emocionalmente. Não percebia quanta energia gastava apenas tentando sobreviver sendo filha dele. A ansiedade em jantares de família, a pressão para estar presente, ser a boa esportista, rir dos insultos, sorrir nas comparações, tudo desapareceu. Então, uma tarde, voltei da academia e encontrei um e-mail na minha caixa de entrada. O assunto era exatamente o que eu esperava: vamos conversar. Era curto, como se ele estivesse escrevendo para um colega de trabalho sobre uma reunião perdida. Rebeca, você deixou seu ponto claro. Gostaria de sentar e resolver isso como adultos.
Esse comportamento já dura tempo demais. Me avise quando estiver disponível. Pai, sem desculpas, sem consciência, apenas um homem que não conseguia acreditar que eu realmente havia ido embora. Eu não respondi. Nem sequer apaguei o e-mail. Apenas imprimi, dobrei 2 vezes e coloquei no fundo do meu diário, ao lado da cópia do recibo do caminhão. Na semana seguinte, Laci me mandou uma foto de um recibo de supermercado. Nada mais, só a lista de itens, o total e uma anotação no final: recusado. 2 horas depois, outro texto: ele tentou usar seu cartão antigo. Acho que você precisa cancelá-lo. Foi aí que percebi uma coisa. Ele não estava tentando consertar nada, só queria me fazer voltar por conveniência. Mas eu não era mais a rede de segurança dele, e eu estava começando a me sentir em paz. Cancelei o cartão naquela mesma noite, sentada no sofá, com o brilho do notebook iluminando a sala escura. Era um daqueles cartões reserva que eu tinha dado para ele anos atrás, apenas para emergências. Eu nem lembrava mais disso. Acho que uma parte de mim esperava que ele também tivesse esquecido. Mas o que ele esqueceu, na verdade, foi que eu não era mais a pessoa que resolvia tudo por ele. A transação que Laci me mostrou, uma compra de supermercado de $182,43, não foi um erro. Ele tentou mais 2 vezes naquele mesmo dia. Mesmo valor. Como se achasse que era só uma falha temporária. Como se eu fosse resolver por ele, como sempre. Foi isso que mais me irritou, a certeza, a confiança de que, não importava o que ele dissesse ou fizesse, eu ainda estaria lá para limpar a bagunça. Mas eu não estava. Entrei no sistema, cancelei o cartão, fechei a conta e apaguei qualquer rastro do meu nome. Devia ter acabado ali. Mas, claro, não acabou. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de uma mulher com quem eu tinha trabalhado, Kelly. Não falávamos havia quase 2 anos. A mensagem começava assim: Oi, não sei se é verdade, mas seu pai me mandou mensagem ontem à noite. Rolei a tela e senti o estômago afundar. Ele tinha entrado em contato com ela e aparentemente com outras pessoas que eu conhecia, dizendo que eu estava em um momento mental difícil, que tinha feito coisas estranhas, tipo dar um carro, pegar de volta e me isolar da família. Disse até que estava preocupado que eu pudesse me machucar. E anexou uma foto nossa, de 3 anos atrás, no jantar de noivado do Aaron. Eu, mais pesada, sorrindo sem jeito, com o braço dele sobre meu ombro. A legenda dizia: antes dela mudar. Minhas mãos tremiam. Não era raiva, era algo mais frio, quase nojo. O mesmo homem que me chamava de idiota na frente dos outros agora se fazia de pai de coração partido, com uma filha mentalmente instável. Eu não respondi a Kelly. Não postei nada. Não me defendi. Liguei para minha advogada. Dana não era especialista em divórcios nem nada assim. Era uma colega do trabalho, inteligente, focada, que lidava com casos de privacidade e disputas financeiras. Contei tudo: o caminhão, as ofensas, as ligações, o cartão, as mensagens no Facebook, tudo. Enviei os prints. Ela leu tudo e disse, em voz baixa: ele está tentando criar uma narrativa antes de você. No fim do dia, ela redigiu uma carta de cessar e desistir. Nada agressivo, só firme, direta. Exigia que ele parasse de espalhar mentiras sobre mim, de contatar pessoas que eu conhecia e de usar meu nome em público. 2 dias depois, Laci me mandou mensagem: ele recebeu a carta. Está furioso. Disse que você o humilhou de novo. Eu não respondi. Não devia satisfação. No dia seguinte, Aaron me mandou mensagem do nada: você realmente mandou uma advogada atrás do pai? O que há de errado com você? 1 minuto depois, outra: ele está no hospital. Parabéns. Espero que esteja orgulhosa. Congelei. Liguei pro hospital. Confirmaram que ele tinha dado entrada naquela manhã, pressão alta, dor no peito, estresse. Já tinha recebido alta. Não era nada grave. Mas, claro, ele fez questão de fazer parecer que era. Naquela tarde, minhas notificações explodiram de novo. Ele tinha postado uma foto de si mesmo com um vestido de hospital, a mão sobre o peito como apoio. A legenda dizia: às vezes, seu coração se parte mais do que seus filhos jamais poderão entender. Centenas de comentários:
força. Você é um homem bom. As crianças de hoje não têm respeito. Rezando pela sua recuperação. Aaron comentou com um emoji de coração. Fiquei olhando para a postagem por tanto tempo que nem percebi que estava tremendo. Eu não estava triste, apenas entorpecida, porque finalmente enxerguei o padrão claramente. Ele não queria reconciliação. Ele queria controle. Não queria uma filha. Queria uma plateia. Naquela noite, falei de novo com minha terapeuta. Mostrei a ela a postagem. Ela rolou a tela em silêncio e depois disse algo que nunca vou esquecer. Você não pode ganhar um jogo que não concordou em jogar. Foi nesse momento que tomei uma decisão que não contei a ninguém. Coloquei meu apartamento para alugar. Comecei a trabalhar remotamente em tempo integral. Vendi meu carro e comprei uma passagem só de ida para o Arizona, onde minha mãe tinha acabado de comprar uma casa pequena com um quarto de hóspedes. Ela tinha me oferecido antes, meio brincando. Desta vez, aceitei. Antes de ir, fiz uma última coisa, mandei uma mensagem para meu pai. Só uma linha. Por favor, não me contate novamente. Se precisar falar comigo, faça através da minha advogada. Sem raiva, sem emoção, apenas a verdade. Uma hora depois, ele respondeu com 3 palavras: você vai se arrepender. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu não fiquei. Deixei para lá. A vida no Arizona era tranquila da melhor maneira possível. Minha mãe não era do tipo abraçadeira ou excessivamente emocional, mas sabia respeitar o espaço, algo que eu nem sabia o quanto precisava até finalmente ter. Acordava com o som da cafeteira dela, fazia caminhadas matinais, cozinhava com ela à noite. Sem comentários maldosos, sem julgamentos, apenas paz. Em menos de 2 meses, a ansiedade começou a desaparecer do meu corpo. Parei de checar o telefone obsessivamente, de me preocupar com o que meu pai poderia estar dizendo sobre mim pelas costas. Parei de esperar ataques a cada nova mensagem. E quando finalmente cheguei aos 70 quilos, nem percebi até que minha calça jeans, aquela que eu costumava apertar para vestir, entrou sem esforço. Na mesma semana, uma caixa apareceu na porta da minha mãe. Sem remetente, sem bilhete. Dentro, uma foto minha e do meu pai emoldurada, da minha formatura na faculdade. Eu tinha 22 anos, ele 50, e ambos parecíamos tentando fingir que éramos próximos. No verso da moldura, havia uma escrita: você sempre será minha filha, goste você ou não. Sem assinatura, mas eu não precisava de uma. Fiquei olhando para aquilo por um tempo. Não por sentimentalismo, eu só ficava pensando que ele realmente acreditava que isso era amor. Ele achava que mandar uma foto como aquela, de algum modo, apagaria tudo que veio antes, que mudaria alguma coisa. Como se eu fosse sentir uma súbita onda de culpa e pegar o primeiro voo para casa. Enrolei a moldura em uma toalha velha, coloquei numa caixa no fundo da garagem e tranquei. Alguns dias depois, recebi a mensagem que eu já esperava. Ele não está bem. Mal consegue dormir. Fica perguntando por você. Ainda está sofrendo com tudo isso. E, como sempre, o verdadeiro motivo veio logo em seguida. Está atrasado com a casa. Você poderia pelo menos ajudar com isso? Ele ainda é seu pai. Era o Aaron. Fiquei olhando aquelas mensagens sem sentir nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, só vazio. Esperei um dia inteiro antes de responder com 6 palavras. Se ele quiser conversar, tudo bem. Não tive resposta imediata. Mas 2 semanas depois, estava embarcando para Los Angeles, por causa de um evento de trabalho. Não contei para ninguém. Não postei nada. Só fiz as malas e reservei um hotel perto do local. Eu não tinha ficado lá nem algumas horas quando o vi. Ele estava do lado de fora do saguão, de braços cruzados, óculos escuros, encenando o papel de pai preocupado. Tive que rir. Parecia mais velho, cansado, ainda tentando manter uma dignidade que já não lhe pertencia há anos. Passei por ele sem diminuir o passo, e ele veio atrás. Não gritou, não fez escândalo, apenas caminhou ao meu lado por alguns quarteirões até finalmente pedir para conversar. Parei. Ele começou com o de sempre:
que as coisas tinham saído do controle, que não esperava que tudo fosse tão longe, que sentia minha falta, que estava preocupado. Disse que tinha ido ao pronto-socorro algumas vezes, por causa do estresse. Que o Aaron só estava tentando protegê-lo. Deixei ele falar. Não disse uma palavra. Então fiz a única pergunta que vinha me queimando por dentro há meses. Por que você me humilhou daquele jeito, na frente de todo mundo, quando te dei o caminhão? Ele deu de ombros. Disse que era só uma piada mal interpretada, que não achou que eu levaria a sério. Que eu sempre fui um pouco sensível, que eu devia ter entendido que não era por mal. Foi ali que percebi, ele ainda não entendia. Ele não se arrependia do que fez, só das consequências. Não lamentava ter me ferido, lamentava ter perdido os benefícios. Olhei para ele e disse: eu não sou sensível. Eu estou exausta. Cansei de ser a única que se dobra para manter a paz. Disse que o odiava por tudo que ele fez comigo enquanto eu crescia. Que ele era o motivo de eu não ter encarado um espelho por 5 anos. Que ele era o motivo de eu achar que não merecia nada melhor do que o silêncio. Ele abriu a boca para falar e eu o interrompi. Eu disse a ele que tinha trabalhado duro para reconstruir minha autoestima do zero. Que eu não era mais a mesma garota que ele zombava, pesava e avaliava a vida inteira. E que, se ele quisesse ter algum tipo de relacionamento comigo, teria que começar com um pedido de desculpas e terapia. E teria que fazer isso sem esperar um único centavo meu. Ele não respondeu. Ficou apenas ali, me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez e não gostasse do que via. Virei e fui embora. Ele não me seguiu. 2 dias depois, Aaron me mandou mensagem. O que você disse para ele? Ele está furioso. Eu não respondi. Essa foi a última conversa de verdade que tive com meu pai. Agora ele só entra em contato quando precisa de algo. Sempre dinheiro. Sempre tentando me fazer sentir culpa antes. Eu digo a mesma coisa toda vez, coloque tudo por escrito, com termos. Ele nunca faz. Então não recebe nada. Já se passou 1 ano. 12 meses desde que eu me afastei do homem que me fez acreditar que eu nunca era suficiente. Desde que olhei nos olhos dele e disse palavras que jamais pensei que diria em voz alta. Eu te odeio. Não por raiva, mas por verdade. Ele ainda não se desculpou. Não de verdade. Mandou alguns textos vagos de vez em quando, coisas como: espero que você esteja bem. Família, família, não importa o que aconteça. Mas nunca, desculpe, eu estava errado. Nunca. Ele nem sabe onde eu moro agora. Depois de alguns meses no Arizona com minha mãe, encontrei meu próprio lugar, nos arredores de Sedona. É pequeno, simples. Trabalho remotamente em tempo integral e comecei a conduzir oficinas de educação financeira em um centro comunitário local nos fins de semana. Gosto disso. As pessoas me ouvem. Ninguém me transforma em piada. Fisicamente, estou no melhor formato da minha vida, 70 quilos. Não porque eu estava atrás de um número perfeito, mas porque finalmente parei de me punir por não ser outra pessoa. Não faço mais dietas. Não me peso todo dia. Eu me movimento. Como? Descanso. Vivo. Mentalmente, o trabalho foi mais difícil. A terapia ajudou, mas não foi mágica. Alguns dias ainda ouço a voz dele na minha cabeça, as pequenas provocações disfarçadas de piadas, o peso das críticas, os silêncios, mas agora desaparecem mais rápido. Não ficam grudadas como antes. Aaron parou de mandar mensagens há uns 6 meses. A última foi um print de uma campanha no GoFundMe. A descrição dizia que ele estava se recuperando de um afastamento traumático da família e lutando para manter a casa. Ele não me citou, mas era óbvio. Ela ainda acrescentou: você pode ajudar? Só um pouco. Eu não respondi. Nem o resto do mundo. Aparentemente, a vaquinha ficou em $85 por semanas antes de desaparecer silenciosamente. Acho que, de algum jeito, ele ainda acredita que eu vou voltar, que eventualmente vou me cansar de guardar ressentimento. Mas o que ele não entende é que isso não é ressentimento. É liberdade. Minha mãe me perguntou recentemente se eu algum dia perdoaria ele.
Eu disse que já perdoei, só que não do jeito que as pessoas esperam. Perdoei o suficiente para parar de desejar que ele fosse outra pessoa. O suficiente para parar de precisar de qualquer coisa dele. O suficiente para seguir em frente. A única coisa que lamento é quanto tempo levei para perceber isso. Quanto tempo passei esperando uma aprovação que nunca viria. Mas não estou mais esperando. Se ele ligar, deixo cair na caixa postal. Se ele mandar mensagem, encaminho para minha advogada. E se algum dia aparecer na minha porta, bem, não vou abrir. Porque a verdade é que eu não preciso de vingança. Não preciso de fechamento. E não preciso de um pai que só me quer quando isso lhe convém. Eu tenho paz agora. E ele tem silêncio.